Em 2015, no começo do segundo mandato de Dilma, quando ele é eleito presidente da Câmara, derrotando a tentativa da Dilma de conseguir um candidato do PT no lugar dele. Em março do mesmo ano, Eduardo Cunha já aparece na então famosa lista do Janot, os políticos que tinham sido citados de uma forma ou de outra por delatores da Lava Jato. No mesmo mês de março, ele vai a uma sessão de uma CPI e, mesmo sem ter sido perguntado nada, disse que não tinha contas na Suíça. Essas contas acabaram aparecendo. A disputa com o governo procede, sobretudo, em torno de como seria a organização dos votos dentro do Conselho de Ética da Câmara. E, em julho, Eduardo Cunha rompe com Dilma Rousseff, oficialmente, abertamente. Em agosto, ele é denunciado pelo Procurador-Geral da República por corrupção e lavagem de dinheiro. As contas da Suíça desempenham também um papel nesse ponto. E em novembro, abre-se o processo no Conselho de Ética. Ele até agora não se completou, é o mais longo da história da Câmara. Prosseguindo nessa trajetória política recente, nós temos o mês de dezembro, e então, por parte do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a aceitação do processo de impeachment. Dezembro, no mesmo mês, o Procurador-Geral da República pede o afastamento e é em relação a esse pedido que o ministro Teori Zavascki, hoje cedo pela manhã, deu a medida cautelar. A ficha de Cunha no STF é grande. Ele é réu numa ação penal, ele figura em 4 inquéritos e há mais 3 pedidos de inquérito contra Eduardo Cunha. O deputado Eduardo Cunha deu uma entrevista coletiva depois da decisão do STF e disse que vai recorrer. Obviamente que eu vou recorrer da decisão. Obviamente há pontos que têm que ser contestados com muita veemência. Em primeiro lugar, tratou-se de uma ação cautelar que foi ingressada em dezembro com pedido de liminar. Estranhamente, só 6 meses depois é que a liminar foi apreciada numa madrugada para um julgamento no mesmo dia, em que um voto, por mais substanciado que possa parecer, não houve tempo para que se pudesse o devido contraditório de memoriais, de despacho, que até dos próprios ministros conhecerem a integralidade do voto, não foi permitido isso. É claro que eu estou sofrendo e vou sofrer uma retaliação política pelo processo de impeachment. É óbvio que tem um processo político por trás disso, em que em vários momentos eu enfrento a contestação do PT, que gosta de companhia no banco dos réus. Já são quase 24 horas depois do ministro ter passado a noite examinando a cautelar e ter proferido essa medida excepcional, com a qual Cunha foi afastado. O mundo político ainda não conseguiu digerir o significado e nem o alcance, a abrangência desse acontecimento. Nós vamos de volta a Brasília, agora com Giovana Teles. Ela reuniu para nós algumas das principais repercussões do caso. Giovana, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Uma das primeiras questões que os deputados levantaram é como ficará a presidência da Câmara. Valdir Maranhão, que era o vice, assumiu. Mas um grupo grande de deputados da oposição defende que, com o afastamento de Cunha por tempo indeterminado, Maranhão teria que convocar imediatamente uma nova eleição. Quem ganhasse ficaria na presidência da casa até o fim de janeiro do ano que vem. Eles também fizeram uma nota para reforçar essa posição e elogiaram a decisão do Supremo. Um outro grupo, com alguns parlamentares mais próximos de Cunha, defende a permanência de Valdir Maranhão. Eles afirmam que nova eleição só com cargo vago via morte, renúncia ou cassação do mandato. Outra reação foi uma nota assinada por líderes de 9 partidos criticando a decisão do afastamento do mandato parlamentar. Eles dizem que é uma violação ao mandato eletivo e também afirmam que mostra o desequilíbrio entre poderes. Entre parlamentares que assinaram essa nota, há deputados investigados na Lava Jato. A independência, a autonomia do parlamento, eu considero que foi ofendida. Eu reafirmo minha opinião que foi invasivo. O ministro Teori é extremamente cuidadoso, tão exato quanto discreto. Ele examina a minúcia, pondera a exaustão. Por isso que ele demorou tanto. Mas o importante é que decidiu, e decidiu no interesse público. A possibilidade de nova eleição vai gerar muito debate nos próximos dias. O presidente da Câmara, afastado das suas funções, assume o vice.
e o vice terá que convocar a eleição dentro de 5 sessões. Em tese, ele poderia voltar. Só haveria nova eleição, possibilidade de nova eleição, caso haja renúncia do presidente, afastado, ou renúncia do primeiro vice-presidente, que em tese hoje é o presidente da casa. A presidente Dilma Rousseff participou do começo da operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. E lá no Pará, ela também comentou o afastamento de Cunha da presidência da Câmara e do mandato. Antes de eu sair lá de Brasília, eu soube que o Supremo Tribunal Federal tinha afastado o senhor Eduardo Cunha, alegando que ele estava usando o seu cargo para fazer pressões, contrapressões, chantagens, etc. A única coisa que eu lamento, mas eu falo antes tarde do que nunca, é que infelizmente ele conseguiu. Vocês assistiram também ele presidindo na cara de pau o processo na Câmara. O afastamento do mandato também pode embolar um pouco o processo contra Cunha no Conselho de Ética. O presidente do Conselho, o deputado José Carlos Araújo, comemorou, disse que a partir de agora não haverá mais manobras. Mas eu conversei também com o relator, deputado Marcos Rogério. Ele disse que já foi alertado que na sessão que está marcada para terça-feira da semana que vem, provavelmente haverá o seguinte questionamento: se foi determinado o afastamento do mandato, é possível prosseguir com o julgamento de Cunha para cassar esse mandato que já está suspenso? O relator disse que se esse ponto for mesmo apresentado formalmente, ele vai precisar de um tempo para fazer uma análise mais detida sobre essa questão. William. Muito obrigado, Giovana. Boa noite para você em Brasília. Houve também, como era de se